Amém. Olá, pessoal, que a paz de Jesus esteja com todos vocês aqui em casa. A paz do Senhor, irmãos e irmãs aqui presentes, sejam todos muito bem-vindos, seja muito bem-vinda. Nós estamos iniciando nosso primeiro encontro da série O que Temos para Continuar, e a gente quer convidar você a participar com a gente. Antes, compartilhe já no seu Facebook, no seu WhatsApp, o link dessa transmissão. Vamos juntos adorar o nosso Deus, adorar com alegria. Você tem motivos para agradecer a esse Deus maravilhoso? Vamos então agradecer o nome do Senhor. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim, e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo, eu não paro, eu não desisto. Sou de Deus, eu sou de Cristo. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim, e pelo teu favor e o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo, eu não paro, eu não desisto. Sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo, só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus, e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Aleluia, glória a Deus. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim, e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo, eu não paro, eu não desisto. Sou de Deus, sou de Cristo. Você mudou
mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Aleluia. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insiste, você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Aleluia. Que te pertenço, Deus. Eu te pertenço, Deus. Amém. Glória a Deus. Muito bom ter você aqui com a gente. Muito bom ter os nossos irmãos e as nossas irmãs aqui com a gente nessa noite, para nós iniciarmos esta nova série que temos para continuar. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia nesse momento, em 2 Coríntios, no capítulo 4, por gentileza. Nós vamos ler a palavra de Deus e eu quero te convidar a ler com a gente. Você que está aqui, se você puder abrir a sua Bíblia, você que está em casa também, nós vamos ler o capítulo 4 de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 1. Amém? A palavra de Deus diz assim para nós: portanto, visto que Deus, em sua misericórdia, nos deu a tarefa de ministrar nesse novo sistema, nunca desistimos. Amém? Porque nós temos uma tarefa extraordinária, uma missão gloriosa, nós não desistimos, nós continuamos adorando e servindo ao nosso Deus. Eu quero convidar você a iniciar esse momento de adoração orando a Deus com a gente. Você que está em casa e entende a importância de adorar a Deus também com as suas ofertas, com o seu dízimo, esse momento também é oportuno para você fazer a sua transferência e enviar a sua oferta, enviar o seu dízimo em sinal de gratidão a Deus que tem nos dado muitas coisas. Daqui a pouco a gente vai conversar um pouco melhor sobre esse tema, mas nesses tempos de crise que nós temos vivido, é comum a gente olhar para aquilo que nós não temos, para aquilo que nós perdemos, mas o desafio dessa série é fazer você e a mim olhar para aquilo que nós temos diante de Deus, aquilo que Deus nos deu. Vamos orar, vamos pedir ao Senhor para que ajude a gente a enxergar isso. Vamos dedicar também a nossa oferta, nesse momento de adoração ao nosso Deus com gratidão, para a glória e para o louvor do seu nome. Então, se você puder orar comigo onde você estiver, vamos juntos falar com o Senhor. Grandioso Deus e amado Pai, nós celebramos a Ti com alegria, porque Tu és o nosso refúgio e a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente. Senhor, nós não desistimos porque nós temos muitas coisas em Ti. Uma destas coisas, Senhor, uma das razões pela qual nós não desistimos, mas pela qual nós continuamos firmes e constantes na Sua obra, é a Sua missão, a missão que o Senhor desejou compartilhar com a gente. Nós sabemos que o Senhor está no controle de tudo. E essa missão gloriosa, ela nos impulsiona, ela nos fortalece, ela nos dá propósito. Por isso, ó Deus, fale ao nosso coração. E não nos deixe desistirmos em meio às fraquezas, em meio às tentações. Pai, nesse momento muitos estão chorando, Pai. Nesse momento por ter perdido alguém querido, por estar enfrentando uma enfermidade ou por estar lidando com as crises desta vida.
e deste tempo. E nós oramos pedindo ao seu consolo, a sua força, a sua sabedoria, a sua graça. Que o Senhor fale daqui a pouco ao coração, Senhor, dessas pessoas. Fale também através da canção que vamos entoar a Ti. Tu és o Senhor que nos ensina a ficar bem, mesmo em meio às adversidades, porque o Senhor está conosco. E se o Senhor está com a gente, então a gente tem tudo o que a gente precisa. Obrigado, meu Deus. Receba agora o nosso culto, o nosso louvor, a nossa adoração. Receba a adoração dos teus filhos que estão ofertando, estão dizimando a sua causa. E dê sua bênção, Pai, para que não falte a saúde, não falte a alegria, não falte ao pão de cada dia sobre a sua mesa. Em nome de Jesus nós oramos, agradecidos a Ti. Amém e amém. Graças a Deus. Vamos louvar o Senhor antes da nossa mensagem, da nossa reflexão. Eu quero convidar vocês a louvarem com a gente. Essa canção, ela fala muito ao nosso coração, especialmente da Karina e o meu, porque em um momento de dor e sofrimento, um momento de incerteza mesmo, de desespero em que nós estávamos passando, quando nós contraímos o vírus da Covid-19, Deus usou esse compositor, esse cantor, essa canção para ministrar o nosso coração e fazer-nos saber que Ele está com a gente. E se Ele está com a gente e tudo que Ele fez por nós, isso é o que faz a gente ficar bem e confiar nessa graça bendita do nosso Deus. Então eu quero convidar você a refletir nessa letra e cantar com a gente. Está tudo bem, mesmo em meio às dificuldades da vida, ou quando estiver tudo bem, se tiver paz ou se estiver no mar revolto. Se o Senhor estiver com você, vai ficar tudo bem. Amém? Vamos cantar? Quando a paz, como um rio, surgir em meus caminhos, ou tristezas, como as ondas do mar, vierem sobre mim. Quando o mal me atacar, com as suas tentações, lembrarei que com Cristo estou em meio às aflições. Seja qual for minha sorte, Tu me ensinaste a dizer: está tudo bem. A minha alma está tão bem, está tudo bem. A minha alma está bem. Aleluia. Meu pecado não em parte, mas no todo pago foi. Por Tua graça e amor sem igual, louvado és Tu, Jesus. E Senhor, logo o dia virá em que as nuvens se abrirão e por toda a terra se ouvirá que o Teu nome é salvação. Seja qual for minha sorte, Tu me ensinaste a dizer: está tudo bem. A minha alma está tão bem, está tudo bem. A minha alma está bem, está tudo bem. A minha alma está tão bem, está tudo bem. A minha alma está bem. E Senhor, logo o dia virá em que as nuvens se abrirão
e por toda a terra se ouvirá que o teu nome é salvação. Seja qual for minha sorte, tu me ensinaste a dizer: está tudo bem, a minha alma está tão bem. Está tudo bem, a minha alma está bem. Está tudo bem, a minha alma está tão bem. Está tudo bem, a minha alma está bem. Tudo bem. Tudo bem. Amém. Graças a Deus. Amém. Vamos refletir na palavra de Deus. Quero te convidar a abrir novamente a sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, para nós refletirmos juntos nesse texto. Se vocês puderem abrir a Bíblia de vocês, por gentileza. Queria continuar a leitura com você a partir do versículo 2. Nós lemos o primeiro versículo do capítulo 4, 2 Coríntios, capítulo 4. Nós já lemos o primeiro, vamos ler a partir do versículo 2 até o versículo 6. Será a base da nossa reflexão. Amém? 2 Coríntios 4, a partir do 2 diz assim: rejeitamos todos os atos vergonhosos e métodos dissimulados. Não procuramos enganar ninguém, nem distorcemos a palavra de Deus. Em vez disso, dizemos a verdade diante de Deus, e todos que são honestos sabem bem. Se as boas novas que anunciamos estão encobertas atrás de um véu, é apenas para aqueles que estão perecendo. O Deus deste mundo cegou a mente dos que não creem, para que não consigam ver a luz das boas novas, não entendendo esta mensagem a respeito da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Não andamos por aí falando de nós mesmos, mas proclamamos que Jesus Cristo é Senhor e que nós mesmos somos servos de vocês por causa de Jesus. Versículo 6. Pois Deus que disse: haja luz na escuridão, é quem brilhou em nosso coração para que conhecêssemos a glória de Deus na face de Jesus Cristo. Amém? Vamos fazer mais uma oração? Se você puder interceder por mim nesse momento, para que o Senhor possa falar, possa me usar para falar o seu coração. Tenho certeza que Deus tem já ministrado sobre a sua vida através das canções aqui entoadas. Nós vamos orar mais uma vez. Senhor Jesus, nós estamos reunidos neste momento para te adorar, te exaltar, e a gente quer pregar a sua palavra com fidelidade. Por isso a gente pede a sua misericórdia, Senhor. Que essa missão gloriosa seja mais do que motivo para nós continuarmos. Não deixe, Senhor, a gente perder de vista a glória da sua missão. Como é precioso poder participar da sua ação redentora no mundo através do sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós oramos e agradecidos a Ti. Amém e amém. Amém. Graças a Deus. Vamos refletir na palavra do Senhor. Nunca deixe ninguém te dizer que você não pode fazer alguma coisa. Nunca deixe alguém dizer para você que você não pode fazer alguma coisa. Se você tem um sonho, você tem que correr atrás dele. As pessoas não conseguem vencer e elas dizem que você também não vai vencer. Mas se você quer alguma coisa, corra atrás. Essa frase que eu acabei de ler, ela foi eternizada no filme A Procura da Felicidade,
lembra que conta a história do Chris Gardner, que é interpretado aqui pelo Will Smith. É um filme muito, muito legal. E essa é uma história real, né? O Gardner ele teve a sua fortuna avaliada em pelo menos 600 milhões de dólares. Mas quando a gente pensa na fortuna do Chris Gardner, a gente não imagina o tamanho do sofrimento que ele passou, o tamanho do sofrimento que ele enfrentou para chegar onde ele chegou, para ter hoje a fortuna e o sucesso que ele obteve. Mas não bastasse ele ter que passar fome, passar frio, dormir na rua. O Chris teve que fazer isso junto com o seu próprio filho. Ele teve que ver o seu próprio filho passando por tudo isso junto com ele, porque ele se propôs a cuidar do seu filho, a criar o seu filho. A responsabilidade de cuidar dele sozinho, ele assumiu, né? Na ausência da mãe, ele assumiu essa responsabilidade. E na época ele estava determinado a ser um corretor no mercado de ações, porque ele entendia que essa área do trabalho seria uma área que poderia dar-lhe uma vida boa e poderia também ajudar ele a ingressar no mercado de trabalho, porque não exigia um curso universitário, né? Como ele não possuía, então ele investe, ele luta e vai até o fim. Vale a pena a gente assistir ao filme, porque mesmo com todas as dificuldades, Christopher não desistiu. E olha que teve dificuldades, né? Mas ele não desiste de lutar nem por um minuto. A história mostra ele lutando o tempo todo, ele persistindo e ele vencendo, porque ele lutou e porque ele persistiu. Ele teve determinação para acreditar que uma hora ele chegaria longe. Essa era a expectativa dele. Eu vou chegar longe, por isso eu não vou desistir, porque eu tenho um longo caminho pela frente. E ele acreditava que era possível, mesmo com tantas dificuldades. Então, com a sua virada nos negócios, ele sai de uma situação de grande miséria, de grande pobreza, de um homem que dorme na rua, para um grande homem de sucesso. Ele nunca deixou de acreditar que chegaria longe. Ele nunca deixou de acreditar que ele chegaria longe, e por isso ele continua lutando. E nós? E você? O que é que nós temos para continuar? O que você tem para continuar, para não desistir? Você consegue olhar para longe, para além desse tempo? Ou você está preso a esta situação em que você está enfrentando, a essa situação em que nós estamos enfrentando, e isso tem te paralisado? Então, o nosso desafio é, quem sabe, usar essa história como uma comparação, né, uma referência, e olhar para nós mesmos e ver que é possível nós continuarmos e chegarmos longe. O que temos para continuar é o tema da nossa série de mensagens no mês de junho. E nós vamos basear ela na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Na verdade, essa é a segunda temporada, né, que a gente faz em Coríntios, aqui na segunda carta. Dessa vez a gente vai refletir no que nós temos, baseado no capítulo 4 e no capítulo 5 de 2 Coríntios. Paulo, ele poderia, diante de tantos sofrimentos, né, que ele passou também, ele poderia olhar para aquilo que ele havia sofrido, poderia olhar para aquilo que ele perdeu, para aquilo que ele teve que abrir mão. Mas ele, ao invés de fazer isso, ele olha para aquilo que ele tem. E aquilo que ele tem, aquilo que ele possui em Deus, em Jesus Cristo, lhe dá força para continuar. Então, olhando para o texto, nós somos lembrados que nós também temos muitos motivos para continuar. Aliás, o apóstolo Paulo, ele ajuda a gente a olhar para aquilo que nós possuímos, para aquilo que nós temos. Então, primeiro, a gente vai... O primeiro tema, o primeiro motivo que nós temos para continuar, nós vamos abordar hoje, é uma missão gloriosa. Nós temos uma missão gloriosa, e esta missão gloriosa, ela nos impede de cometermos alguns erros que, se a gente de fato entendê-la e se apegar a ela, a gente não comete. O primeiro erro, né, que ela nos impede de cometer é a desistência. Esta missão nos impede de desistirmos, porque nós temos uma missão gloriosa. Nós somos impedidos por esta missão, por esta tarefa, por este ministério, de desistirmos. O que não nos deixa desistir é o ministério, é a missão que Deus confiou a cada um de nós. O Hernandes Dias Lopes, ele vai dizer que Paulo escreve essa carta por algumas razões, né? Primeiro, para falar das suas aflições. Paulo está passando por aflições terríveis, perseguições, inclusive dentro do meio religioso, fazendo ele sofrer demais. Mas ele também está sofrendo
privações e perseguições externas, pessoas querendo matá-lo por causa do Evangelho, querendo prendê-lo por causa do Evangelho. E aí, além disso, nesse texto, Paulo escreve, ele faz uma solicitação à igreja de Corinto para fazer uma solicitação de oferta para os pobres da Judéia. Tem 2 capítulos, pelo menos, aqui que Paulo vai dedicar para falar da importância da contribuição, da ajuda ao necessitado, da ajuda ao pobre. E Paulo também fala sobre o seu ministério. Ele faz uma defesa do seu ministério para combater, né, para rebater aquilo que estava sendo falado contra ele, né, as mentiras que estavam sendo levantadas contra o apóstolo para difamá-lo. Mas a palavra-chave dessa carta é consolo. O verbo consolar só em 2 Coríntios vai aparecer pelo menos 18 vezes. A 2 Coríntios é um instrumento de Deus para nos consolar, para nos fortalecer, para nos motivar, para nos ajudar a olhar adiante, para continuarmos firmes e constantes na vontade de Deus, na obra de Deus, diante das aflições. Paulo, ele não olha, ele para de olhar, com quanto ele cite, com quanto ele lembre, ele cita para lembrar, para dizer que Deus, o Deus da consolação, está com ele. Assim como ele está sendo consolado, ele pode agora também consolar uns aos outros. Nós recebemos o consolo de Deus para consolarmos uns aos outros por causa dessa missão gloriosa. Paulo, ele não olha para aquilo que ele abate, mas ele olha para aquilo que ele tem, para aquilo que ele possui. E nós também podemos olhar para essa missão para nós continuarmos. Essa é uma das certezas que nós possuímos em Cristo Jesus. Queria convidar você a ler com a gente, por favor, o versículo 1 do capítulo 4. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 1, está escrito: portanto, visto que Deus, em sua misericórdia, nos deu a tarefa de ministrar neste novo sistema, nunca desistimos. Nós nunca desistimos, perceba, porque nós recebemos uma tarefa da parte de Deus. Deus deu essa tarefa para todo salvo em Jesus. Você é salvo em Jesus? Você é salvo em Jesus? Tem certeza de que Deus lhe chamou? Se Deus lhe chamou, você recebeu essa tarefa, essa missão gloriosa. Sempre que nós enfrentarmos as adversidades, ou talvez essa seja já uma tendência nossa, né? Toda vez que a gente enfrenta, a gente tem uma tendência natural de abandonar ou de desistir. Às vezes tem alguém, né, usado por alguém que não é Deus, que vem nos desestimular para nos fazer desistir, para nos tirar a alegria, para nos tirar a esperança e dizer, não, realmente não vai dar certo, para fazer com que a gente abandone aquilo que a gente está fazendo, ou aquilo que a gente está engajado. Mas a missão de Deus, além de impedir Paulo de desistir, ela o impele a continuar, a avançar, a ir adiante, a olhar para frente. A missão que impele a Paulo de continuar, ela não é uma empreitada humana, não é uma invenção que vem no coração de Paulo, que surge na cabeça de Paulo, que vem numa ideia de algum ser humano, não, mas ela é uma missão divina, uma missão celestial. O texto está dizendo para a gente que ele recebe essa missão da parte de Deus, a missão que vem do Senhor, e a gente precisa ter convicção dessa missão. Essa missão é sua, essa missão é minha, essa missão é nossa. Essa missão, porém, antes de ser nossa, ela é de Deus. Foi Deus quem deu o primeiro passo. A primeira iniciativa foi da parte de Deus para salvar a humanidade. E aí ele decide, por amor, compartilhar essa missão com a gente, participar a gente da sua missão de redenção, de salvar. A missão, ela é uma característica que pertence a Deus, né? Os missiólogos, né? os estudiosos sobre missão, sobre missiologia, eles vão dizer que a missão, antes de ter uma conotação humana que fala da tarefa da igreja, antes disso, antes de ser da igreja, ela é de Deus. Então a gente pode dizer assim, de quem é a missão de salvar o mundo? Ela não é da igreja, pelo menos não prioritariamente, não primariamente, mas ela é de Deus. E aí Deus vai sim nos chamar para participar dessa redenção e para levar e para anunciar essa salvação às pessoas. Paulo tem essa convicção. A convicção de Paulo apesar das circunstâncias desfavoráveis. Você consegue parar e ver como é glorioso esse chamado, esse ministério, essa missão de Deus na sua vida?
mesmo em meio às adversidades, Paulo estava disposto a sofrer por causa dessa missão. Se a gente ler a carta que ele escreve a Filipenses, a gente vai ver Paulo se considerando privilegiado por sofrer em seu corpo as marcas de Jesus por causa do Evangelho. E às vezes nós somos tentados a parar e a desistir por causa dos nossos sofrimentos. E eu não estou, em momento nenhum, querendo minimizar o sofrimento, né, que nós passamos. Cada um de nós sabemos o que temos sofrido, o que temos experimentado em nosso tempo. Mas a missão de Deus, ela é gloriosa e ela está acima do nosso sofrimento. Porque apesar do nosso sofrimento, a missão de Deus vai continuar. E ela vai redimir mesmo aqueles que estão sofrendo, mesmo aqueles que já se foram em Cristo Jesus. Estes podem alcançar a redenção, porque a missão, ela é de Deus e ela é para a glória de Deus, para que as pessoas se voltem para o Senhor novamente. A missão de Deus, ela nos dá segurança, porque ela vem do céu. Ele é quem está no comando, Ele é quem está no comando da expansão do seu reino. O nosso papel, então, é participar, querer participar e pedir ao Senhor que nos deixe participar. A gente pode ter essa mesma certeza de Paulo, mesmo em meio às aflições, como ele estava sofrendo, de entender que Deus nos escolheu como seu povo para essa missão. Amém? Você e eu não desistimos, porque a missão de Deus é gloriosa. A gente entende isso e isso nos dá força para continuar. O Senhor da igreja, apesar da pandemia, apesar dos sofrimentos, apesar das perdas, quanta gente perto de nós e longe de nós estão perecendo, estão morrendo. Mas sabe por que a missão de Deus vai continuar? Porque ela é dele, porque ela não é nossa, porque é o Senhor quem vai nos conduzir. No poder do Espírito Santo nós vamos continuar prosseguindo, mesmo em meio às dores, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às incertezas do nosso tempo, mesmo em meio às crises políticas, sanitárias, econômicas. Nós vamos continuar firmes, porque o Senhor é quem vai nos fortalecer, amém? É o Senhor quem vai nos dar segurança, quem vai nos ajudar. A Bíblia diz que aquele que nos chamou é poderoso para completar a sua obra. Você acredita nisso? Ele vai completar a sua obra, independente do que aconteça com a gente, independente do que aconteça com o nosso tempo, com as pessoas que estão à nossa volta. Deus vai completar a sua obra. E aqueles que ficarem pelo caminho agora, se crerem em Jesus, um dia vão se levantar e vão ter também a obra de Cristo completa na vida deles, porque Ele é glorioso e esta missão é gloriosa demais. Portanto, para não desistir, não duvide, o Senhor da missão está com você e Ele está com você até o fim. Até o fim. Não importa se é o fim da vida ou se é o fim do nosso tempo, mas Ele virá em um novo tempo e todas as coisas serão refeitas para a glória dEle. Amém? Então, em primeiro lugar, essa missão nos impede de desistirmos. O segundo erro que esta missão nos impede de cometer é de corromper-nos. Esta missão gloriosa, a missão gloriosa de Deus nos impede de corromper-nos. Ela nos impede de corromper-nos. Queria que você olhasse, por favor, na sua Bíblia, 2 Coríntios 4, versículos 2 a 4. Aqui nesses versículos nós encontramos Paulo falando sobre o conteúdo da missão. Qual é o conteúdo da missão? Qual é a mensagem da missão? Ele não vai usar, ele diz isso, ele vai dizer isso, ele não vai usar métodos dissimulados para enganar as pessoas, ele nem vai distorcer a palavra de Deus. Aqui Paulo vai tratar de um problema na igreja local ali de Corinto. Alguns líderes, havia alguns líderes mal intencionados, alguns líderes carnais, que estavam usando de artimanhas aqui para tentar ter atenção para si mesmo, para tentar ter evidência na igreja. E aí eles começam a difamar Paulo, começam a distorcer a palavra de Deus, começam a falar aquilo que trazia prazer e alegria para quem estava ouvindo e não tinham compromisso com a verdade. O que eles queriam era ganhar seguidores, para si mesmos, para si próprios e pessoas, ganhar adeptos, para si. E aí Paulo fala que aquele que é comprometido com a gloriosa missão, ele não se corrompe em busca de visibilidade ou em busca de aceitação. No nosso tempo hoje a gente tem, de eras em eras, a gente tem vários deuses, vários ídolos que se levantam. Uma das deusas do nosso tempo é a deusa
visibilidade. Uma outra deusa é aquela que faz a gente ter a necessidade de aceitação, né? A gente precisa fazer alguma coisa para ser aceito em algum grupo, em alguma tribo, né? Ou a gente precisa fazer alguma coisa para ser visto. Então, essas deusas já existiam no tempo de Paulo, talvez com outros nomes, né? E aí Paulo combate elas. Queria que você lesse comigo agora os versículos. Veja como Paulo vai dizer. Vamos ler a palavra de Deus novamente? Paulo diz assim, olha, rejeitamos todos os atos vergonhosos e métodos dissimulados. Aí ele diz assim, olha, não procuramos enganar ninguém, nem distorcemos a palavra de Deus. Em vez disso, dizemos a verdade diante de Deus, e todos que são honestos sabem disso. Se as boas novas que anunciamos, ele diz, estão encobertas atrás de um véu, é apenas para aqueles que estão perecendo. Aí ele diz que o Deus deste mundo, ele cegou, ele tirou a visão daqueles que não creem em Jesus, cegou a mente. Os incrédulos, as pessoas que não acreditam em Jesus, elas não vão acreditar enquanto não forem despertadas pelo Espírito de Cristo. Só depois que a mensagem for pregada e o Espírito Santo despertar a mente daqueles que não creem, é que eles podem ser convencidos e aí podem aceitar, crer ou não. Mas até o momento, quanto mais cego eles são, mais distantes eles vão se tornando de Deus. Quanto mais distanciam de Deus, mais cegos eles estão. Por isso é tão importante nós levarmos a mensagem para aqueles que ainda não conhecem a Deus, porque eles estão cegos, eles não vão conseguir ver por si próprios. Nós precisamos levar a palavra de Deus. É por isso que ele diz aqui, ó, eles não conseguem ver a luz das boas novas, não entendendo esta mensagem a respeito da glória de Deus, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele faz alguns apontamentos interessantes aqui. Primeiro, ele vai dizer sobre o fato dessa missão não nos corromper. Ele vai dizer que o cristão verdadeiro, ele vive na luz. O cristão verdadeiro, ele não tem medo do que faz, ele não faz nada escondido. O que ele tem que fazer, ele faz aos olhos de todos. Ele não fica preocupado em ficar escondendo aquilo que ele faz. Suas motivações, elas não são escusas, né? Não são motivações perigosas, não são motivações que podem gerar a dupla interpretação. O texto diz isso pra gente, a sua busca sempre visa a glória de Jesus. A pergunta que a gente faz é, você quando faz alguma coisa, para quem você faz? Você faz isso para o Senhor ver? Para a glória do Senhor? Qual é a motivação? O que te impulsiona a fazer o que você faz? Qual é a sua motivação? Aliás, uma pergunta que a gente sempre faz, né, no meio da igreja. Qual a sua motivação para seguir a Cristo? Será que a nossa motivação para seguir a Cristo, em primeiro lugar, é glorificar o nome bendito dele como nosso Rei, como nosso Deus e Salvador? Essa precisa ser a maior motivação que a gente tem. Nós precisamos compreender esse apontamento aqui que o pastor faz para a nossa vida. Nós somos criados e nós somos redimidos para o louvor da glória de Deus. Viver longe disso, a gente falou inclusive na semana passada, né, que Deus nos criou como sede dele, né? E só ele pode nos saciar. Então viver de maneira que não glorifique a Deus é viver uma vida inútil. Aí como que a gente vive para a glória de Deus? Em tudo, né, diz a Bíblia, em tudo que a gente faz, até comendo e bebendo, qualquer outra coisa que a gente fizer, a gente pode glorificar a Deus. Numa simples atividade do nosso dia, né, brincando com os nossos filhos, a gente precisa fazer isso para a glória de Deus. De alguma forma, Deus é glorificado naquilo que nós fazemos no nosso dia a dia. Precisa ser assim. Um outro apontamento, ele vai dizer que o cristão verdadeiro, ele não usa truques para pregar a palavra de Deus. Paulo está combatendo os falsos mestres, né? E no nosso tempo a gente tem muitos falsos mestres astuciosos, né, que vão usar manobras psicológicas, vão usar táticas para impressionar, vão usar apelos emocionais para seduzir as pessoas com a sua falsa mensagem. A gente tinha até pouco tempo atrás muito forte a teologia da prosperidade, né? Agora parece que essa teologia ela usou uma nova roupagem, agora é a teologia do coach, né? Chega a dizer que nós somos o centro do coração de Deus, do coração de Jesus, quando na verdade o que a Bíblia vai ensinar pra gente é que Ele é o centro
de todas as coisas, e não nós. O ser humano não é o centro do universo, é Jesus que é o centro do universo, Jesus que é o centro, ele precisa ser o centro da nossa vida. Então a gente precisa tomar cuidado com as mídias sociais. Se a gente usa as mídias sociais, tomar cuidado para que a gente não utilize desses artifícios, mas tomar cuidado também para que a gente não seja seduzido e enganado por esse tipo de pregação. Em terceiro lugar, o cristão verdadeiro, ele também não altera e não adultera a palavra de Deus em nenhum momento. A palavra de Deus, a gente não precisa mudar o que está na palavra de Deus para ganhar ouvintes, por exemplo, para ganhar seguidores, que era o que esse pessoal aqui que estava se opondo a Paulo estava fazendo. Estavam mudando, modificando a mensagem de Jesus, dizendo que não era bem assim, que eles precisavam proceder. Atualmente, muitos são os pregadores que adulteram a palavra de Deus, que entendem que a palavra de Deus precisa ser atualizada. A palavra de Deus, ela já é atual. Amém? A palavra de Deus, ela não precisa ser modificada, ela precisa ser pregada numa linguagem contextualizada, mas o teor dela não precisa ser mudado. E por fim, o Fernando Dias Lopes diz que o cristão verdadeiro vive de forma transparente na presença de Deus. Ou seja, de Deus e dos homens, né? Ou seja, na sua missão, Paulo tem como alvo a manifestação da verdade, diz o texto. Esse deve ser o nosso alvo. Quando nós olharmos com atenção para esses apontamentos, assim como Paulo, a gente pode confiar na missão de Deus, no conteúdo da mensagem de Deus. Porque além de impedir a gente de desistir e agora de nos corromper, ela ainda vai ser o instrumento usado por Deus para nos transformar. E a Bíblia diz que a gente está vivendo esse processo de transformação de glória em glória. Até Jesus voltar, nós estamos sendo transformados. Nós estamos sendo transformados. Então, não é a palavra de Deus que precisa ser transformada, mas é ela que vai nos transformar. Se a gente deixar com sinceridade ela entrar no nosso coração, Deus vai utilizar a sua palavra, que é pura, poderosa, e Ele vai tirar tudo aquilo que não agrada a Ele do nosso coração e nos fazer parecido com Jesus. Amém? Para a gente caminhar para o final, o último erro que esse texto ensina para a gente tem a ver com a autopromoção. Só uma fala em cima dessa questão da transformação, né? Se você ainda não fez de verdade, experimente deixar a palavra de Deus entrar dentro do seu coração para promover essa transformação real dentro de você. Você vai ver como isso vai te conduzir, te aproximar dele e das suas bênçãos. Amém? Mas essa missão, por último, nos impede de autopromover-nos. Versículos 5 e 6, eles vão dizer isso para a gente. O último erro que a missão gloriosa de Deus nos impede de fazer é da autopromoção. Nós somos impedidos de autopromover-nos. Paulo lembra a gente que essa missão nos impede de buscar glória para nós mesmos. E a ênfase da mensagem de Paulo, ela está justamente na pessoa de Jesus Cristo. A pessoa de Jesus Cristo é o alvo, é a ênfase, é a tônica da mensagem do apóstolo. É ele que ele prega e nada mais. Às vezes a gente... Uma vez, né, a gente escuta, né, de vez em quando em alguns eventos, algumas pessoas compartilhando, né, que a gente olha, mas uma vez o pregador foi pregar na igreja e ele fez uma série sobre Jesus, e aí uma pessoa levantou lá e disse assim, mas agora só prega sobre Jesus aqui nessa igreja? Aí o pastor falou assim, mas se eu não pregar sobre Jesus, eu vou pregar sobre o quê? Isso leva a gente a pensar, nós não temos muitas mensagens para pregar, nós só temos uma. É o Evangelho, é sobre Jesus. A gente pode contar várias histórias da Bíblia, mas Jesus precisa ser o centro da nossa pregação. Então a gente precisa pensar nisso, né? Tem muita gente buscando e pregando somente aquilo que aconteceu na sua vida, sem falar da obra de Jesus na cruz. Tem um movimento famoso, o movimento de Lausanne. Ele fez uma pesquisa com 1000 líderes espalhados por todo o mundo, várias igrejas de vários países, sobre como deveria ser uma liderança baseada no modelo, na liderança de Jesus Cristo. Como que seria uma liderança ideal, olhando para Jesus, onde aí eles vão elencar 5 problemas, né, que eles consideraram os mais difíceis de lidar na sua própria nação, no seu próprio país. As respostas que mais apareceram, que mais foram frequentes, foi, em primeiro lugar, o orgulho, em segundo, a falta de integridade,
Aí depois, com 200 votos, a guerra espiritual, depois a corrupção e a falta de infraestrutura. Esses dois primeiros aqui, os dois problemas mais frequentes, orgulho e falta de integridade, eles apontam para uma realidade do nosso tempo, infelizmente, no meio cristão, onde a gente tem muitos líderes como estes que Paulo estava combatendo aqui e que também precisam ser combatidos no nosso dia, no nosso tempo. Veja o que Paulo diz aqui, olha, nós não andamos por aí falando de nós mesmos, mas proclamamos a Jesus Cristo, versículo 5. Proclamamos que Jesus Cristo é Senhor e que nós mesmos somos servos de vocês por causa de Jesus. Pois Deus que disse, haja luz na escuridão, é quem brilhou em nosso coração para que conhecêssemos a glória de Deus na face de Jesus Cristo. Aleluia. A gente precisa ter disposição para servir com humildade, com integridade. Permitir que Deus nos impeça de sermos orgulhosos, jactanciosos, arrogantes. Não deixar que a gente se corrompa, mas que a gente continue sendo íntegro, porque a glória de Jesus já iluminou o nosso coração. Paulo está falando de uma realidade presente naqueles que seguem a Jesus. Irmãos e irmãs, a glória de Deus iluminou o seu coração. Seu coração foi iluminado por esta glória na face de Cristo. Por isso você tem essa missão gloriosa, essa missão poderosa, essa missão que vem de Deus para nos transformar e para nos purificar e nos fazer cada vez mais parecido com Ele. A gente precisa vencer os desafios do nosso tempo lidando com a cultura. Claro, a gente dialoga com a cultura naquilo que é possível, mas naquilo que... nos ídolos que nós identificamos, a gente precisa confrontar, a gente precisa ir contra a cultura. A gente precisa... porque essa missão, ela é contrária à nossa natureza pecaminosa e antiética. 1 Coríntios 11, versículo 1, Paulo diz, e é exatamente por isso que ele diz, sejam meus imitadores como eu também sou imitador de Jesus Cristo. Então a missão não é sobre as nossas ações. A missão não são sobre os nossos sucessos. Eu poderia vir aqui e fazer vários testemunhos, né? Quantas coisas aconteceram na minha vida depois que eu me rendi a Jesus, depois que eu recebi Jesus no meu coração. Mas se eu não falar do que Jesus fez na cruz, e que foi isso que tornou esta possibilidade uma realidade na minha vida, não faz sentido eu contar a minha história. A missão e o evangelho não diz respeito às minhas histórias, aos meus sucessos, aos meus empreendimentos, mas à história de Jesus na cruz. É sobre a história do que Deus fez por nós. Portanto, a gente precisa seguir o conselho do profeta Oséias, lembra? Conheçamos o Senhor e prossigamos em conhecê-lo. Entenda isso. A sua mente foi iluminada, a minha mente foi iluminada, a nossa mente foi iluminada pela graça de Cristo, para que a gente agora pudéssemos conhecer as verdades sobre o Senhor. E quanto mais a gente conhece sobre o Senhor, mais a gente se aproxima dele. Quanto mais a gente se aproxima dele, mais a gente percebe quem nós somos, o quão limitado nós somos. Mas o interessante de nós fazermos isso aproximados de Deus é que quando nós vamos percebendo que nós somos pequenos, nós vamos percebendo o tamanho de Deus, a grandeza de Deus, como Deus é grande e poderoso. E esse Deus grandioso é aquele que nos sustenta apesar da nossa pequenez, apesar da nossa limitação. Porque Ele é o Deus todo-poderoso, ilimitado, glorioso. Aleluia. Então, se de fato nós nos comprometermos com a sua missão, nós jamais pensaremos em autopromoção. Jamais nos autopromoveremos, mas promoveremos e trabalharemos pela promoção do Evangelho de Jesus, da glória de Jesus, da missão de Jesus. Quanto mais a gente quiser se promover, quanto mais nós quisermos promover a nós mesmos, mais distante da missão nós estaremos. Por outro lado, quanto mais perto da missão nós estivermos, mais humilde nós seremos. Então, sejamos comprometidos com esta missão gloriosa. Deus nos deu esta tarefa, é nossa, é sua, é minha. Você que tem Jesus no seu coração, comprometa-se com esta gloriosa missão, ainda mais, e procure como João Batista fez diante daquele que tem o poder de tirar o pecado do mundo. Diminua a si mesmo, para que Ele cresça em você, e através de você,
para que o Cristo vivo possa agora aparecer através do seu rosto, através do seu semblante, através da sua vida. Amém? Para a gente terminar, para a gente refletir, para a gente experimentar, quero terminar perguntando a você, o que você tem para continuar? O que nós temos para continuar? O Chris Gardner, que a gente falou aqui no início, ele tinha certeza de que um dia ele chegaria longe. Por isso ele não desistiu, por isso ele lutou, por isso ele venceu. Você e eu temos um pouco mais. Na verdade, o que nós temos não pode ser comparado, né, com o objetivo do Cristo aqui. Nós temos, diz o texto no versículo 6, a glória de Deus na face de Cristo. Isso não se compara aos sucessos, aos empreendimentos, aquilo que a gente consegue nessa vida. E a gente consegue se a gente correr atrás mesmo, como ele fez. Mas isso não dependeu dos nossos esforços, não dependeu da nossa corrida, da nossa visão, isso dependeu somente dele. Ele veio e se entregou por nós. Essa é a nossa certeza e essa deve ser a nossa missão também. O que nós temos para continuar é uma missão gloriosa. Por isso, não deixe, em nome de Jesus, que as circunstâncias, tantas oportunidades de sucesso, como as circunstâncias adversas, como as dores e os sofrimentos, te distanciem deste propósito, te distanciem dessa gloriosa missão. Não deixe que o sucesso ou o sofrimento distraia você diante da tarefa que Deus confiou a você. Nada pode tirar o nosso foco de Jesus Cristo. Pedro encorajou a igreja, Pedro nos encoraja. Embora nunca o tenham visto, vocês o amam e ainda que não o vejam agora, creem nele e se regozijam com alegria inexprimível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a sua salvação. Aleluia! Essa missão é para nos salvar, mesmo em meio à dor. Jesus, escreve isso aí em algum lugar do seu coração, da sua mente. Mesmo em meio à dor, Jesus é a fonte da sua alegria. Amém? É dele que vem a nossa alegria, a nossa esperança, a nossa vontade de viver. Quando a gente perde alguém querido, a gente consegue se levantar e se fortalecer porque a gente tem alguém que morreu no nosso lugar. Lembre-se, a missão de Deus diz respeito à restauração de todas as coisas. Ele está restaurando todas as coisas por meio de Jesus Cristo. O mundo e as pessoas que o receberem serão restauradas, as suas vidas serão renovadas. Isso só é possível porque um dia Deus ofertou o seu Filho Jesus Cristo como sacrifício pelos nossos pecados, para morrer a nossa morte, para morrer em nosso lugar, para que assim a gente pudesse então receber o seu perdão e a sua vida, a sua justiça agora é imputada a nós. Nós temos uma nova vida por meio do seu Espírito vivo em nós. Por isso essa missão é tão gloriosa. Amém? Portanto, não a negligencie, mas junte-se a nós em missão neste mundo. Você que está em casa, junte-se a nós, para juntos nós permanecermos firmes nos dias maus. Como disse Paulo aos Filipenses, vamos prosseguir para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Amém? A gente vai orar, mas antes de orar eu queria te convidar, você que está aqui com a gente, ficar em pé, né? Você que está em casa, fique à vontade, para a gente cantar essa canção. Daqui a pouco a gente volta para orar, a gente tem alguns pedidos de oração, mas vamos cantar. A gente tem um Deus que é maior do que os nossos problemas. Os nossos problemas estão nas suas mãos, Ele é grande. Vamos declarar a sua grandeza? Por Deus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria
de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Deus. Amém. Bem, irmãos, irmãs, graças a Deus, nós temos alguns pedidos de oração para a gente fazer e a gente quer orar junto com você que está com a gente aqui na igreja, você que está com a gente até agora aqui em casa também. E a gente quer convidar você a interceder. A gente quer orar pela família da Grazi. A Grazi, essa semana, ela teve uma perda muito grande, né? Essa semana agora mesmo, né? 2 dias, né? A sua mãe faleceu. O Éder pede, inclusive, pra gente orar por ela aqui, né? Tá pedindo aqui pra gente. O Leosmar também pede pra gente orar pela Edmilza, né? Inclusive, essa é uma das razões para eles não estarem aqui. Edmilza tá na Santa Casa agora, com um problema, né, no seu estômago. Vamos pedir ao Senhor que opere. Nós cremos um Deus que Ele é poderoso para curar quando Ele quer. E Ele também é poderoso para consolar e para fortalecer, para ajudar a gente a lidar com a dor, com o sofrimento. Então nós vamos orar pela família da Grazi,
as irmãs da Grazi, o pai da Grazi. Vamos orar pela Edmilza. A gente tem aqui também um pedido da nossa irmã Leni, lá de Cosmópolis, né, lá de Arthur Nogueira. Vamos orar por ela, pela sua família, né, pelo João, pela Leonai, que está com pneumonia. Nós temos um Deus que é poderoso para curar a pneumonia também. Vamos orar juntos, irmãos, vamos orar com fé. Nós vamos nos unir aqui em oração, todos nós, irmãos, que estamos aqui presentes. Se você se lembrar de algum pedido, nós vamos orar por esse pedido também. E você que está em casa, se une a gente para orar também. A gente vai continuar orando pela família da Kátia, né? Ainda está ali com o pessoal tudo positivo, né? Para Deus curar. Pela Thalissa também, que perdeu a sua tia, né? Essa semana. Vamos orar pela sua mãe, pelos seus familiares, para que Deus possa consolar. Amém? Vamos orar, irmãos, com fé? Ore junto comigo, por favor. Querido Deus e eterno Pai, nós nos apresentamos a Ti por causa e por meio de Jesus, no poder do Senhor, para pedir misericórdia, meu Deus. Nós somos pequenos, mas o Senhor é grande e poderoso. A nossa vitória está em Tuas mãos. Por causa da Sua cruz, nós podemos agora nos aproximar de Ti para suplicar por esta misericórdia. E o Senhor é generoso, a Sua misericórdia se renova todos os dias. Por isso, ó Deus, que ela possa agora ser estendida e percebida por todas as pessoas que fazem pedidos diante de Ti. Oramos, meu Deus, em favor da Graça, em favor da sua família, suas irmãs, seu pai. Console, Espírito de Deus, só o Senhor pode consolar neste momento tão terrível, de tanta dor, de tanto sofrimento, de tamanha perda. Mas Tu és, Senhor, suficiente para nos ajudar a levantar e a continuar firme. Então põe as Tuas mãos agora para fortalecer, meu Deus, o coração e a vida de cada familiar, Pai. Oramos em favor da saúde da Edmilza, Senhor. Tem misericórdia dela agora, onde ela estiver, se ela ainda estiver no hospital ali, Senhor, Tu és poderoso para agir. Tu pode agir por meio do medicamento, mas Tu pode também operar, Senhor, na sua vida, removendo toda a enfermidade pelo poder do Teu nome. Meu Deus, nós cremos e confiamos, apresentamos cada pedido, Senhor. Abençoa a vida da Leni, abençoa, Senhor Jesus Cristo, o João, a Leonai, abençoa, Senhor Jesus, trazendo a cura para esta pneumonia, Senhor. Tem misericórdia, Pai, da família da Thalissa, console, fortaleça agora, Senhor, a sua mãe, seus demais familiares, para que o Teu Espírito possa consolar, Senhor, nesse momento, para trazer esperança, para trazer força. Abençoe, meu Deus, e continue abençoando a família da Kátia, a sua mãe, seus irmãos, para que o Senhor possa curá-los, Senhor, repreendendo toda enfermidade, todo vírus, Senhor, que vem trazendo dor, vem trazendo desespero, que nós possamos confiar na Sua ação agora, Senhor, e ter a Sua paz, em nome de Jesus Cristo. Nós oramos e Te agradecemos pela Tua bondade, meu Deus. Amém e amém. Graças a Deus. Que Deus seja louvado, irmãos, que Deus abençoe cada um de vocês aqui. É uma alegria poder rever os irmãos, né? Depois de muito tempo, alguns aqui, outros a gente estava aqui na semana passada. Mas a gente louva a Deus pela sua vida também, você que não pôde vir, mas está acompanhando a gente aí pelo Facebook. Que Deus te abençoe grandemente. Amém? Deus abençoe a Dilma, né, que está aqui interpretando desde o início aí sozinha, né? Continuamos orando, irmãos, uns pelos outros. Tenho certeza que Deus vai cuidar de nós e na próxima semana a gente volta novamente às 18 horas aqui. Uma bênção de Deus. Amém? Vamos pedir a sua bênção? Senhor, obrigado pela missão que o Senhor confiou a nós, essa missão gloriosa. Pedimos a Tua bênção para que nós não desistamos, mas continuamos firmes, Senhor, promovendo somente o Teu nome, somente o Teu Evangelho. Para isso nós oramos, pedindo a graça maravilhosa de Jesus, o grande amor de nosso Deus e Pai, a comunhão e as consolações do Teu Santo Espírito estejam conosco aqui e agora e conosco permaneça por todos os dias. Amém e amém. Graças a Deus. Que Deus abençoe a todos. Não se abracem, mas sintam-se abraçados, né? Só quem é da família pode abraçar. Deus abençoe, irmãos.